Olá, meu amigo, minha amiga. Sejam bem-vindos ao nosso Portal do José, iniciando mais um encontro neste começo de domingão, que eu desejo que seja ótimo para você, e certamente será. Se você tiver uma festinha para ir hoje, que ela seja muito legal, que você encontre pessoas muito alegres, muito felizes. E se você fizer alguma coisa na sua casa, um almoço, uma confraternização, uma festinha, que de igual modo ela também seja muito legal. Porque para algumas pessoas, infelizmente para elas, isso não está sendo possível. Mas isso faz parte de uma espécie de lei do retorno. E a lei do retorno pode ter tido a origem na lei da gravidade de Newton, ou na lei de gravitação de Newton, que diz que todo objeto que você lança para cima, a gravidade necessariamente atrairá esse objeto para baixo. Isso é uma certeza absoluta. Agora, do mesmo modo, muitas pessoas que fazem o mal, que plantam o mal, isso aí, a lei até bíblica, né, que vem antes de Newton, as coisas podem retornar também. E hoje, quando a gente vê essas criaturas da extrema-direita lamentando coisas óbvias, ou seja, a perda de alguns direitos, limitações de alguns direitos pelos crimes que cometeram, chega a soar como uma grande hipocrisia dessa gente. E lá fora do nosso país, o pânico do clã Bolsonaro, de igual modo, está aí nas redes sociais sendo exposto, sendo debatido. E hoje eu quero trazer mais uma informação, mais uma contradição em relação ao que essas pessoas lá fora estão fazendo e o que eles pregavam até ontem, né? Bom, tem outras coisas importantes que estão acontecendo em meio a tudo isso, mas antes de abordar esses temas, é fundamental convidar você que chegou agora ao nosso portal e está tendo um domingo muito bacana e terá certamente muito mais, que você se inscreva aqui no nosso portal e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, sempre compartilhe, recomende, nunca se esqueça de dar o seu joinha, seu comentário, se puder, prestigie também nosso clube de membros e se inscreva no nosso novo canal de cortes. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, como nós comentamos ontem aqui, o ministro Alexandre de Moraes ele está fazendo o que tem que fazer o magistrado na sua alçada, quando dá despachos em pedidos de pessoas que estão acauteladas, pessoas que estão presas, ou pessoas que estão ali sob o julgo de um processo judicial. E aí a filha de Bolsonaro completou ontem 15 anos. E aí o que acontece? A gente vê algumas pessoas, é lamentável ver gente do meio jurídico que parece que está vivendo de fato num mundo paralelo. Esquece que temos no nosso país leis, que temos uma Constituição, temos o Código Penal, enfim, tem criminosos que estão sujeitos a sanções quando praticam crimes. Porque quando eu vejo esses vídeos aqui de Deltan Dallagnol, eu não sei se a gente chora, se a gente ri, enfim. O que está escrito aqui na base do vídeo dele? Moraes humilha Bolsonaro até na festa da filha. Isso porque o ministro está tendo que despachar, dizer alguma coisa em relação a pedidos dos advogados de Bolsonaro. E ele começa o vídeo dele com essa lamúria total, né? Vamos ver se dá para pegar aqui. Vamos lá. Alexandre de Moraes humilha Bolsonaro até na festa da filha. Eu quero te perguntar hoje uma coisa, para você que tem filhos, que tem netos, ou até amigos que são pais ou mães de crianças pequenas. Num dia de sábado como esse, seria muito normal eu e você irmos para uma festinha de aniversário de criança, não é? Sim, sim, até aí tudo bem. Agora, é normal você ir na festinha de criança dentro de uma penitenciária? Dentro de um ambiente que está controlado? Um ambiente que tem uma pessoa que tenha clara intenção de se evadir do processo penal? Se dermos uma bobeira, ele foge do nosso país? Então são situações bem diferentes. Mas aí a criatura, ele fala coisas como essas aqui no vídeo dele, né? Vamos lá. Extremamente restritivo. E agora, olha o pior. Todos eles vão ter que passar por essa humilhação aqui, ó. Na decisão, Moraes determinou que as visitas passem por uma vistoria, inclusive nos habitáculos e porta-malas de todos os veículos que saírem da residência. Você imagina lá, festa de 15 anos da filha, aí as visitas sendo revistadas, apalpadas, aí olhando porta-malas, todos os ambientes lá da casa para procurar se tem alguém. Gente, você consegue. Dallagnol, só posso dizer uma coisa: essas pessoas têm que ir se acostumando. Porque quando o Bolsonaro estiver na cadeia, o procedimento será o mesmo. Ninguém vai entrar numa unidade prisional. Aliás, até para entrar de carro vai ser difícil, tem que ficar com o carro do lado de fora, né? Mas uma vez entrando, as pessoas terão que passar por revistas, terão que passar por esses protocolos. Qual é a surpresa? O Dallagnol, o Bolsonaro está preso, ele está cautelado,
mas ele já foi condenado a 27 anos e 3 meses. É por isso que eu disse ontem que ele está com uma tornozeleira eletrônica para evitar uma fuga. E lá que essa tornozeleira é o radinho, né? A Rádio Papuda FM 27.3 no dial ali que fica direto na perninha de Bolsonaro. Então, é gente sem noção, né? A gente vai falar de outras pessoas aqui sem noção no meio dessa história. Hoje tem uma coluna muito interessante do Ricardo Couto, no UOL Folha. Fim da linha para os Bolsonaro e vida que segue. O que ele está dizendo? É aquilo que eu disse para vocês muitas vezes. Quando essa gente fosse arremessada para o lixo da história, as pautas no Brasil iriam por um outro caminho. Ele escreve aqui: a reunião de Mauro Vieira com Marco Rubio esta semana, sem que o nome do clã golpista sequer fosse citado, teve um caráter simbólico. Pode ter sido a última pá de cal na tentativa dos bolsonaros de um dia voltar ao poder com a ajuda dos Estados Unidos. Melhor assim, a nação agradece. Se só Trump poderia salvar o ex-presidente condenado, como disse outro dia Valdemar da Costa Neto, dono do PL, então agora não há mais nenhuma esperança, chegou o fim da linha, acabou. The game over, is over. O ar ficou mais respirável. E ele vai comentando, né? Foram quase 7 anos de protagonismo tóxico, desde a posse do capitão Jair em 2019, que abalaram a democracia brasileira e quase nos levaram a uma nova ditadura. Mas agora chegou a nossa vez de fechar as cortinas e tirar essa gente do noticiário político para voltarmos à normalidade institucional. Então, muito legal. Então ele vai dizendo aqui, enfim, olha, nós vamos mudar de assunto aqui. Essa gente está indo para o lixo da história. Eles vão sair do noticiário. Não que essa insanidade, esse fanatismo da extrema-direita, ele vá desaparecer. Ele pode adquirir outras formas. Mas o fato dessa gente ter saído com tanta toxicidade, ou estar saindo do noticiário, isso vai melhorar ainda muito mais a nossa vida real aqui no Brasil. E aí ele termina aqui. Esta será a eleição mais importante desde a redemocratização para desenhar o país que queremos, sem as amarras do passado e de olhos abertos para o futuro. O caminho agora está livre, só depende de cada um de nós. A política não pode ser dominada só pelos políticos. Nossa grande arma são as urnas. Em tempo, espera que essa tenha sido a última coluna sobre esse assunto. Pois bem, e eles estão murchando a cada instante. Gente, a audiência dos canais de direita na internet está baixando também de uma forma assim avassaladora para eles. Eles não estão encontrando mais discurso, porque só ficar fazendo divulgação de teorias fantasmagóricas e conspiratórias, isso só nutre mesmo esses sado-iludidos, como eu tenho classificado aqui, os fanáticos. Mas o fanático, ele merece um capítulo especial. Quero fazer um programa só para tratar de fanático aqui. Fanático de extrema-direita no Brasil, que tem a mesma raiz de comportamento do fanático de qualquer coisa no planeta, né? E tem mais. Condenado no STF, Bolsonaro é alvo de outras investigações no tribunal. Veja a lista. Então tem uma penca de coisa aí que a criatura não vai conseguir escapar. Interferência na Polícia Federal, atuação contra o processo da trama golpista, negociação das joias sauditas. Nenhuma dessas histórias morreu, gente. A BIM paralela, incitação a 8 de janeiro, desinformação sobre vacina, vazamento de informações sigilosas e conclusões da CPI da pandemia. Então tem muita coisa aí que ainda vai atingir a criatura. É a lei do retorno. E todo castigo para criminoso, para genocida, ainda é muito pouco, será muito pouco, né? Fora do nosso país, coisas estão chamando a atenção até da direita, dos conservadores aqui no Brasil, de grupos de oligarquias econômicas, como a família do Estado de São Paulo, do Jornal Estado de São Paulo. A escalada da doutrina Trump. Ordem para a ação da CIA na Venezuela escancara a vocação imperialista do presidente, né, do Trump. E eles vão falando que o cara realmente está se comportando como o imperador do planeta. O Lula falou disso, outras pessoas, outros chefes de Estado comentaram isso também. Mas ontem teve um protesto nos Estados Unidos que reuniu mais de 7 milhões de norte-americanos. Essa matéria aqui nos dá conta do que aconteceu. Tem a legenda em português aqui. Vamos lá. Of Americans took to the streets today with one simple message for President Trump. You are not a king. Demonstrators in more than 2,500 cities and towns
gathered for the No Kings events. And according to No Kings Media, nearly 7 million people came out across the country. Então, estou dizendo aqui, olha, o cálculo é de mais de 7 milhões de pessoas, né, que foram a várias cidades, mais de 2.500 cidades nos Estados Unidos, dizendo, olha, para o Trump, você não é o rei. Então, isso mostra que essa figura imperial que está sendo percebida no mundo, ou esse neocolonizador, ele está sendo percebido também por uma grande parcela da sociedade norte-americana, que é a esperança que o mundo civilizado tem de que a nação volte a um mínimo de trilho, ou caminho, um trilho, uma reta, né? De volta ao processo civilizatório, né? Aqui no Brasil, para desespero dessas criaturas, a lei da gravidade está funcionando, a lei do retorno. Faltas de Eduardo Bolsonaro alimentam certeza de cassação entre aliados de Hugo Mota. Portanto, ele será cassado, vai se tornar também inelegível, não vai poder disputar a eleição. E com o medo que ele está de botar os pés aqui no Brasil, aí é que um personagem desse clã fica bem neutralizado, né? O pânico dele está muito grande, né? Várias pessoas estão repercutindo nesse domingo, essa publicação dele. Ontem minha esposa viu um carro e uma postura incomum quando eu não estava em casa. Ela ficou com muito medo e eu voltei às pressas para casa. Graças a Deus, depois de apuração detalhada, constatamos que não era ameaça à minha família. Mas ele vai narrando aqui como eles estão num pânico, estão desconfiados. A minha esposa perdeu o direito de ter paz de espírito, de viver sem preocupações com tiranos e seus jagunços. Foi negada a ela uma vida normal, regime de exceção. Tudo bananinha. Vocês patrocinaram, vocês da extrema-direita, vocês amantes de ditadores, de torturadores, vocês têm noção? Você leu alguma coisa sobre a vida de Rubens Paiva, o que passou a mulher de Rubens Paiva, a família Rubens Paiva, que até hoje não conseguiram enterrar o seu ente querido, porque o seu corpo foi desaparecido pelos colegas do seu papai? Então, essa gente viveu uma ditadura de verdade. Eles viveram uma intranquilidade de verdade. Agora, até ontem, né, o senhor estava com camisa de torturador. Aliás, o senhor deveria manter essa camisa de torturador se o senhor tivesse um pingo de dignidade e caráter, né, sustentar a posição. Porque vocês são muito virulentos em fazer as verborragias e são absolutamente covardes para sustentar aquilo que vocês falam, né? Isso teve muita repercussão, porque olha só, o filhote 04 do Bolsonaro também camisa de torturador, todo mundo feliz de torturador, com regime de exceção, perseguição, intranquilidade, enforcamentos, torturas, né, de modo em geral. Todo mundo feliz, né? Esses anões políticos, esse aqui é o deputado Jordi também, outro chorão também, com camisa também de torturador, isso foi se disseminando, a ponto de ter bandeira em manifestação bolsonarista com a frase Ustra vive. E outras pessoas foram vendendo camisetas, assim, rindo, com a arminha nas mãos, né? Ustra vive, enfim. Então, é a lei do retorno. Vocês vão sofrer muito ainda, e todo sofrimento ainda será muito pouco diante de todo o mal que vocês fizeram às pessoas do seu entorno e às pessoas que pensam diferente de vocês, enfim. Semana que vem teremos eleições na Argentina de meio de mandato. Gente, a repressão que está tendo lá, os cordões que estão fazendo, que a polícia está fazendo, para manter pessoas longe de Milei, é um negócio impressionante. Então as manifestações têm assim, o isolamento gigantesco e só a turba, aquela turbinha de gente que fica ali em torno de Milei, que fica acompanhando para fazer aquelas imagens como é o comportamento típico da extrema-direita. Mas o povo que está passando por perto está sendo muito hostil, né? Está xingando o Milei com coisas como essa aqui. Fuerte y claro el insulto, y de esta manera. Deu para ver, né? A pessoa chamando ele de filho da AP, né? E aqui uma cena de ontem. Olha só o que tem de polícia, gente. Le pegaron una madera así a un señor. Estaban volando algunas cosas O que desde el lado de la tem plaza para la vereda. de polícia ou de policial Nos están tirando gas pimienta a nosotros. Y la gendarmería com gás de pimenta é um aparato. Pero no llegué a ver qué era. Isso tudo para não deixar que as pessoas cheguem perto de Milei, porque chegando perto de Milei, ele está sendo homenageado, ele é a mamãe dele, com
com essas frases, né? Agora, a questão é, ninguém sabe exatamente o que pode acontecer, mas, enfim, estamos num meio de muito estresse, muita desinformação, muita manipulação e um poder econômico gigantesco atuando sobre a Argentina, com clara participação do governo norte-americano. Então vamos ver como será essa eleição daqui a uma semana na Argentina. Vamos acompanhar, porque isso tem a ver com as coisas que estão acontecendo aqui no Brasil. E mais tarde eu volto para fazer uma resenha do que apareceu hoje nos principais veículos de comunicação impressos aqui no Brasil, tá legal? Um grande abraço e até mais tarde. Tchau!